Olá! Agora que vocês já viram todo o nosso material sobre os tipos de reprodução, agora temos condições de fazer a nossa atividade. Eu fiz um esqueminha aqui, vamos ver se dá para ver. Acho que vai ajudar bastante. O esqueminha é igualzinho à atividade de vocês. Eu pus uma fita adesiva e vou anexando as respostas. Então vamos fazer juntos? Bem, no quadro nós temos tipos de reprodução assexuada e sexuada. Primeiro item, como ocorre? Nós vimos no nosso slide que a reprodução assexuada e a reprodução sexuada, elas diferenciam devido à participação de uma estrutura muito importante. Na biologia, o A significa ausência de alguma coisa. Então, assexuada é a ausência do quê? De gametas. Então, não tem um gameta feminino e um masculino para que ocorra a fecundação, certo? Então, a reprodução assexuada, ela não envolve gametas diferenciados, ela não envolve dois seres, dois membros. Então, para ficar uma forma bem simplesinha, nós vamos falar assim, uma forma que vocês entendam, bem simples mesmo. Então, na assexuada, a gente pode simplesmente falar que é aquela que ocorre em um único membro, né? Então, vamos lá. Como ocorre a reprodução assexuada? Ela vai envolver apenas um membro de uma espécie, ok? Acho que fica fácil entender assim, né? E a reprodução sexuada envolve dois gametas. Então, ela ocorre como? Ela ocorre entre dois membros de uma mesma espécie. É realizada por dois membros de uma mesma espécie ou dois progenitores. Vou pôr bem próximo para vocês verem, tá? Nós temos uma exceção, que são os seres hermafroditas, que é um único membro, uma única espécie, é capaz de produzir tanto gametas femininos como gametas masculinos para que ocorra essa reprodução, mas é assim uma exceção única. Basta vocês lembrarem, assexuada ocorre tudo em um único membro e sexuada ocorre entre dois membros da mesma espécie, tá? Depois vem tipos existentes. Então, de todos que foi falado, que foi apresentado no vídeo, a reprodução assexuada é aquela que vem assim reproduzir seres idênticos. Todos são como se fosse um clone, né? Porque todos são parecidos pela bipartição ou cisparidade, onde a célula é abaulada, forma outra célula e assim vai. Pelo brotamento, que aí forma aquele brotinho se separa e forma outro ser idêntico. Pela esporulação, que são os esporos, né? Mas que não vai trazer diferença entre os descendentes. Uma única forma de que ocorra uma diferença nesse tipo de reprodução, que é a assexuada, é apenas por mutação. Uma ou outra vez pode acontecer a mutação e vir algum ser diferente do progenitor, né? Mas também não vamos estudar sobre isso, nós estamos vendo mesmo só o básico, não vamos entrar em detalhe mesmo. Então a gente pode pôr aqui como exemplo. Ai, eu deixei minha fichinha aqui. Não. Tá aqui. Então eu pus aqui a fichinha para ficar mais fácil, né? Tipo existente de reprodução assexuada. Algumas. Então eu pus a divisão binária, que é ou cisparidade, né? Ou bipartição. Pus também a
o brotamento, fragmentação, esporulação e partenogênese. A partenogênese até não entrei muito em detalhes com vocês, por ela ser mais complexa também, tá? Nós não vamos muito entrar em detalhes, porque aí a gente teria de ver outros assuntos para poder entender bem. Então não vamos confundir nossa cabeça. E agora da sexuada. Quais os tipos existentes de reprodução sexuada? Os tipos existentes são as de fecundação interna e as de fecundação externa ou fertilização externa. A de fertilização interna é o que acontece nos seres humanos, né? Onde o gameta masculino, que é representado pelo espermatozoide, se encontra com o gameta feminino dentro do corpo da espécie feminina. E agora a fertilização externa é o que acontece com os anfíbios, no caso os sapos, né? Tanto a fêmea como o macho vão liberar gametas femininos e masculinos na água, onde se encontram e ocorre a fecundação do mesmo jeito. Lá, se der, a gente trabalha sobre esse tema também. Mas agora, seres vivos. Exemplos de seres vivos onde ocorre a reprodução sexuada e onde ocorre a reprodução assexuada. Primeiro, a reprodução assexuada. A reprodução assexuada ocorre em algas, fungos, plantas e algas, fungos, bactérias e plantas aqui. Nós temos também o caso dos equinodermos, a planária. Esse equinodermos aqui, um representante dos equinodermos é a estrela do mar. E a reprodução assexuada da estrela do mar é o tipo fragmentação. Quando fragmenta das pontas dela, aquela ponta ela vai originar outra estrela do mar, idêntica. E as plantas aqui vai entrar tanto na assexuada quanto na sexuada, porque a planta vai ter dois ciclos. Ela tem um ciclo assexuado, um ciclo sexuado, que também vocês vão ver lá em biologia, no ensino médio. Então, os exemplos de seres vivos da reprodução sexuada, eu pus algas, fungos, plantas, animais, etc. Aqui. Certo? Agora sim, essa última aqui. Principais características. Esta é muito, mas muito interessante mesmo. E sempre cai nas provas do Enseja, cai nas provinhas que vocês forem fazer para poder passar para outras fases, né? Porque a principal característica delas é o seguinte: a assexuada vai sempre produzir indivíduos idênticos, enquanto que na reprodução sexuada já vai acontecer a combinação genética, já vai acontecer uma variabilidade de espécie, porque se combina características do gameta masculino, combina características do gameta feminino, quando se encontram, esse ser originado dessa fecundação, ele não vai ser idêntico nem ao pai nem à mãe, ele vai ter característica dos dois seres, né? Então, isto veio assim, contribuir muito com a evolução das espécies, quando se estuda a evolução do mundo, né? A evolução do mundo desde lá do Big Bang, a teoria do Big Bang, na hora que formou os primeiros compostos orgânicos, dali os primeiros seres vivos, né? Então, vamos lá. Características da assexuada. Aqui. Certo? Formam organismos geneticamente idênticos. Gente, tá? Então, como que ficou o nosso quadro da atividade? Olha para vocês verem. Tá dando para pegar todinho? Tá, né? Então, modelos de reprodução assexuada e sexuada, como ocorre, aí a gente tem a coluna da assexuada e a coluna da sexuada, tipos existentes, né? Alguns exemplos, seres vivos, alguns exemplos de seres vivos também de cada uma,
e a característica principal de cada